I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me. Fala galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje daremos continuidade ao nosso capítulo 6, que vai estar falando sobre a população americana, ou seja, nós já estudamos todos os aspectos a respeito da América e agora é a vez de falarmos um pouco sobre a população. No primeiro momento, eu pergunto a vocês, vocês se consideram americanos? Certamente vocês pensariam um pouquinho e responderiam que sim, principalmente ali na fronteira do México com os Estados Unidos, existe uma placa que está escrito o seguinte: nascemos na América, somos todos americanos. E foi por isso que eu fiz essa pergunta, porque muitas vezes ouvimos falar sobre as fronteiras, ouvimos falar que é muito difícil conseguir o visto para poder entrar nos Estados Unidos, mas isso não nos impede de falarmos que somos americanos. Gente, só para vocês terem noção, em 2016 ultrapassamos a margem de 1 bilhão de americanos que falam línguas que são originárias do latim, como por exemplo o português, o espanhol e o francês. E os demais falam então o inglês, principalmente os que são originários da América anglo-saxônica. Outra característica muito importante que deve ser levada em consideração é que a população americana, mesmo se tratando da América do Norte, ela é originária de uma miscigenação de colonizadores, sejam eles franceses, ingleses, portugueses e espanhóis. Aí você vai me perguntar, mas professor, nós não tivemos dois tipos de colonização, a de povoamento e a de exploração? Tá, sim, nenhum problema. O que eu estou dizendo é que esses 4 países acabaram miscigenando, além da população europeia, além do povo europeu que veio morar dentro da América, trouxeram ainda pessoas da África e ainda se misturaram com os índios nativos que já habitavam aqui na América. Então a gente fala sobre miscigenação, nascendo então a população americana. E uma terceira característica inicial que eu também gostaria de estar destacando é a nossa distribuição dentro do espaço geográfico americano. Nós temos uma distribuição totalmente irregular, ou seja, haverá países com maior concentração de população americana e outros com menor concentração. Então, a gente chamaria essa distribuição de densidade demográfica. Não podemos nos esquecer sobre as duas definições, né, quando a gente vai falar sobre população, que é população relativa e população absoluta. Eu sei que já durante algumas aulas, quando nós falamos sobre Américas, né, a gente deu uma pincelada aí a respeito de população, mas uma vez que o autor sugere que nós estejamos retomando esse assunto, vamos começar a falar sobre a América anglo-saxônica. Nesse caso, eu estaria falando então dos Estados Unidos e também da população do Canadá. Já de cara, eu falo para vocês que talvez seja um dos locais também com muita irregularidade na distribuição. Na verdade, esse pessoal ele se distribui em áreas com maiores vantagens, áreas mais vantajosas dentro do espaço geográfico. Então, seriam as planícies, seriam também as regiões mais úmidas, regiões temperadas e também as regiões litorâneas, até em função do escoamento de produção, sempre lembrando que tudo faz parte de um mesmo contexto. As pessoas precisam sobreviver, então a economia acaba interferindo também na população, no modo de vida da população. Fazendo então referência aos Estados Unidos, no ano de 2017 foi constatado que os Estados Unidos tinham aproximadamente 330 milhões de habitantes,
levando em consideração então a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, a gente tem então em torno de 33,5,7 habitantes por quilômetro quadrado. E isso faz com que os Estados Unidos sejam o terceiro maior país em relação à população, tá, gente? Eu quero só fazer uma observação aqui, até em relação à concordância, né, dentro da língua portuguesa. Vocês podem observar que eu sempre me dirijo aos Estados Unidos quando vou falar no plural, né, e logo depois eu uso o artigo dentro do singular. Então, por exemplo, os Estados Unidos são, os Estados Unidos fizeram, os Estados Unidos farão. Tá? Então, sempre vocês podem observar essa situação justamente em função de ser o correto a se falar. Chama essa atenção porque muitas vezes já li coisas a respeito dos Estados Unidos no singular e, no entanto, a gente coloca no plural porque são Estados Unidos. Então, são vários estados que se uniram compondo um único país. Leve essa dica aí até para sua prova lá na frente, quando você for fazer o seu PISM, quando você for fazer o seu Enem. Não se esqueçam mais disso, tá bom? Eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre uma questão até de etnia dentro dos Estados Unidos e às vezes até confunde a cabeça de vocês e vocês acham que os Estados Unidos são um país que, na verdade, possui uma etnia mais seleta. Gente, não tem nada disso, tá? Os Estados Unidos, assim como qualquer outro país da América, também teve ali a miscigenação. Lembra que eu falei no início? Então a gente tem ali origem asiática, a gente tem origem africana, a gente tem origem ameríndia e também temos origem europeia. Então há sim uma miscigenação dentro dos Estados Unidos. Por ter sido uma colônia de povoamento e as pessoas foram se achegando, foram povoando os Estados Unidos à medida que eles se dispunham a isso, então a gente tem uma origem inicial maior de brancos, ou seja, de europeus, do que dessas outras etnias que eu falei. Mas isso não significa que não ocorreu a miscigenação. Tá bom? Que isso fique bem claro também, tá? Chama a atenção de vocês para a questão do urbanismo em relação aos Estados Unidos, onde nós temos em torno de 82,3% da população vivendo em zona urbana, ou seja, o que resta normalmente está em zona rural. Nós podemos dizer que a população dos Estados Unidos é urbana. Tá? Então deixa isso também claro aí. Vamos falar então sobre o Canadá, que também pertence à América anglo-saxônica. A população do Canadá já é bem inferior, apesar da sua extensão territorial, e também lembrando, mais uma vez, que a maior parte da concentração populacional está ao sul, porque quanto mais ao norte, mais frio e menos atividade para ser feito, atividade econômica. Então, concentra-se ali mais ao sul, tá? Já fazendo até ali divisa mesmo com os Estados Unidos. E sim, nós temos uma população baixa em comparação à sua extensão territorial. No ano de 2015, o Canadá apresentou uma população de 35 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de aproximadamente 3,9 a 4 habitantes por quilômetro quadrado. Eu digo que as relações sobre a baixa densidade demográfica estão diretamente relacionadas ao tipo de paisagem, ao tipo de clima que predomina no Canadá. Lembrando que 81% da população canadense mora nas cidades. Então eu teria aí em torno de 1 milhão, tá, morando na capital canadense, que é Ottawa. Teria pessoas morando dentro das maiores cidades do Canadá, na maior concentração populacional também do Canadá, que é Montreal, com aproximadamente 4 milhões de habitantes.
e também Toronto, com aproximadamente 6 milhões de habitantes morando. Eu ainda tenho a cidade de Vancouver, que fica na costa oeste do Canadá, com aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Eu tenho como característica principal em relação à população canadense a sua heterogeneidade, principalmente formado por povos europeus, como por exemplo italianos, ingleses, franceses, irlandeses, escoceses, tá? E entre outros aí. Então eu tenho a maior população originária desse povo europeu. 10% da formação dessa heterogeneidade eu teria composta de chineses e também de indianos, e aproximadamente 2% eu falaria que eu tenho de indígenas, incluindo aí dentro desses 2% os inuits, tá, gente? Ah, mas que expressão é essa? Quem são, né, os inuits? Só uma historinha rápida aqui. A gente tem que lembrar que, assim como aconteceu lá na Oceania, a gente tinha um povo que já habitava esse local, né, essas terras, que a gente também poderia chamar de aborígenes, tá? Então a gente tem os inuites, temos também o que a gente conhece, uma população chamada Métis, tá? E também a população aí que a gente chamaria como a primeira nação, né, que estava ali presentes. Os inuits, que a gente coloca dentro desses 2%, na verdade são os esquimós, que recebem, né, esse nome de inuits, e eles acabam morando sempre ao norte do país, moram no gelo mesmo. Ah, então quer dizer que aquilo ali na historinha? Não, não, gente, eles vivem daquela forma, eles moram em iglus, eles moram no gelo, eles sobrevivem no gelo, eles aprenderam a viver assim e assim eles mantêm a sua tradição e a sua cultura. Galera, nós temos ainda que dar continuidade à população, né, da América, e o nosso próximo tema para a próxima aula será a América Latina. Então nós vamos falar sobre os principais países da América Latina e sua população. Será mais ou menos como a aula de hoje, falarei somente um pouquinho a respeito disso. Não tem muito o que falar sobre a população, uma vez que nós já estudamos em capítulos anteriores todas essas atividades econômicas, e toda atividade econômica é movida pelo cidadão de algum país relacionado à América, que é o tema que nós estamos falando, que é o continente que estamos estudando, tá bom? Então fica aí para a próxima aula América Latina. Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre desigualdade, principalmente entre os países que compõem a América, e a gente estará encerrando esse volume de livro e também essa unidade, tá bom? Olha, por enquanto hoje não tem atividade. Na próxima aula eu já deixarei uma atividade para vocês, não é atividade do livro, tá? A gente vai conversar a respeito disso, vou deixar atividades diferentes para vocês, para que a gente possa estar assistindo aos vídeos, para que vocês não fiquem entregando atividades fora do prazo e tampouco fiquem também só fazendo exercícios. Então a gente vai dar um tipo de atividade que vai exigir que vocês estejam assistindo às nossas aulas. Como eu disse nos vídeos anteriores e falei com todos, tá? Não somente com a turma de vocês, mas a gente precisa estar atento aos vídeos. Vídeo é aula, tá? É como se quando você deixa de assistir um vídeo, é como se você tivesse perdido uma aula. Depois você chega, cai de paraquedas, não sabe do que se trata a matéria. Então eu vou ler uma forma de fazer com que você assista ao vídeo e que faça as suas anotações. Então hoje ainda não tem nada, mas na próxima aula nós já deixaremos. Aliás, vamos combinar o seguinte: já comece a anotar no seu caderno, é uma dica que eu dou, já comece a anotar no seu caderno essa aula de hoje. Nossa, professor, mas você falou só agora no final? Pois é, anota o que você entendeu dessa aula de hoje. Se precisar, assista novamente. São 20 minutos no máximo aí de aula. Tá? Então eu creio que você pode anotar, pode utilizar o seu livro para poder fazer essa resenha, né, esse resuminho aí que eu estou pedindo, e já deixa anotado lá. Não precisa me mandar. O momento de me mandar eu estarei avisando.
tá bom? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau! Don't show up, don't come out, don't stop caring.